Aleluia, abençoado domingo da ressurreição para todos nós. Vocês sabem que há muita semelhança entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa cristã, mas há muita diferença. Afora o simbolismo de que a Páscoa foi a libertação do povo de Israel do Egito, e a Páscoa cristã é a libertação do povo de Deus do pecado e da escravidão do pecado. O resto é muito diferente. A Páscoa dos judeus é celebrada numa semana, ela não tem dia certo para começar e nem para terminar, segundo o nosso calendário. Muda bastante, não é de domingo a domingo. Os cristãos celebram a semana da Páscoa de Jesus numa semana. Começa no domingo, que chama domingo da entrada triunfal de Jesus, chamada Domingo de Ramos, e se conclui com a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana. Ele ressuscitou, ele está vivo, não é uma história passada só, e Deus fez que a história simbolizasse esse dia tão bom e tão bonito. Abra comigo a sua Bíblia para a gente ler o que hoje é o nosso alimento a mais do tema Páscoa. Capítulo 2 de Timóteo. Enquanto você abre sua Bíblia ou liga sua Bíblia aí no seu aparelho, dispositivo, deixa eu lembrar para você que existe um material extraordinário, didático, que é uma chamada Revista da Escola Dominical. Tem para adultos, para jovens, tem para adolescentes, tem para maternal, tem para jardim de infância, tem para juniores. Tá preparado por uma equipe muito dedicada para você ter um auxílio ao estudo da Bíblia. A gente lê e estuda a Bíblia e esse material é preparado. Ele está disponível aí nas saídas, aqui embaixo. Existe o nosso shopping do Centenário. Leva para sua casa, para ter com sua família, para os seus filhos, para você conversar sobre a Bíblia toda. Se você fizer isso durante 7 anos, você terá, junto com sua família, lido e estudado toda a Bíblia, inclusive seus filhos recém-nascidos, os mesmos temas, os mesmos assuntos, só que com abordagem própria para eles. Vamos ler então o capítulo 2 completo do livro de 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem como modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas com ouro ou pérolas ou vestiário dispendioso. A mulher aprenda no silêncio com toda a submissão.
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Tome assento. Quanta coisa boa, um capítulo inteiro, quantas lições. E é muito provável que ao ler esse capítulo, a grande parte das pessoas olhem logo essa parte final, que fala sobre as mulheres e reflete a cultura daquele tempo e a situação da cidade de Éfeso e da igreja que estava ali em Éfeso. E passe a vista grossa sobre todos os demais ensinamentos que são a referência para que a gente entenda esse apêndice sobre as mulheres. Como nós estamos hoje, na domingo da ressurreição e da Páscoa, eu sempre admiro muito como Deus, na sua presciência, Ele faz com que a Bíblia e os nossos estudos aqui, sem que nenhum ser humano, ninguém pensou que hoje nós estaríamos lendo esse capítulo e estudando esse capítulo. Nenhum de nós. Eu coordeno a equipe que trabalha esse programa de educação cristã continuada e nem olhei no calendário. Nós fomos seguindo a Bíblia. Mas é muito legal a gente ver como o Espírito de Deus trabalha. E olhe só esse segmento que eu vou destacar agora para a gente começar o nosso estudo. Olhe só o que está escrito no verso 3, no verso 4, no verso 5 e no verso 6. 3, 4, 5 e 6, aí da sua Bíblia. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E Paulo diz, para isso eu fui designado pregador e apóstolo. Nada mais próprio para o dia de hoje. Olha que resumo da história de Jesus. Olha que síntese esplêndida. Agradável a Jesus, agradável a Deus, o nosso Salvador. O que é que nós podemos fazer para que seja agradável a Ele, que é o nosso Salvador? E Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Cristo Jesus, o homem, o qual se deu nesta semana, sexta-feira, nós celebramos isso, o qual se deu em resgate por todos, o qual assumiu a cruz, morreu na cruz para restaurar, resgatar a todos, porque esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E Ele deu a sua vida para resgatar. Esse testemunho deve ser dado em tempo oportuno por todos, e Paulo diz, eu fui constituído pregador e apóstolo para testemunhar de que esta é a vontade de Deus, a salvação de todas as pessoas. E para que todos pudessem ter acesso à salvação, Jesus assumiu o meu lugar na cruz do Calvário, o lugar de todas as pessoas. Não há desculpa para ninguém. Jesus nos amou, deu a sua vida, tomou o nosso lugar. Basta que a gente apenas creia nele e dê a nosso coração para ele, para que isso aconteça conosco. Porque ele é o nosso Salvador, deu sua vida em resgate por nós. Não é um belo do ensino para uma semana da Páscoa? Nesse capítulo, e esse
é o coração desse capítulo. O mais é periférico. O mais nos interessa às vezes muito, mas é periférico. O eixo da Bíblia é o amor de Deus por todos os seres humanos. O eixo da Bíblia é o sacrifício de Jesus extremo na cruz do Calvário para tomar o nosso lugar, porque o salário do pecado era a morte. Todos nós estávamos destinados ao inferno e à morte, mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele não tinha um pecado sequer e tomou o nosso lugar. E se você diz assim, como é que um só paga por todos, perdoando todos? Não se esqueça de que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem criatura, chamado Adão. E por um homem, Deus sem pecado, Jesus, entrou a salvação no mundo. Então, não imagine que você está fora de tudo isso. Agora, olhe só o que é que nos está proposto, mais ainda, dentro desse eixo que a gente não pode sair dele, tá? Quando a gente olha a Bíblia Sagrada, algumas particularidades, elas existem para refletir a necessidade de um tempo, de um povo, de uma igreja, de uma época, de um momento e de uma circunstância. Mas o eixo, a base, é o amor de Deus por todas as pessoas que Ele criou, e todas as pessoas são dignas diante dEle, sem diferença de homem ou de mulher, sem diferença nenhuma. Quando existem exageros no comportamento, seja de um povo todo, seja de uma classe de pessoas, sejam homens ou sejam mulheres, a Bíblia Sagrada traz ensinamentos para corrigir esses desequilíbrios que existem, e é isso que aí está. Então nós temos a proposição de 3 pontos: a intercessão por todos os homens, a autoridade da oração, ou seja, a oração para a salvação das pessoas, para abençoar as pessoas, e instrução a homens e mulheres. Como hoje nós temos a Páscoa, nós temos, olha que coisa boa, vamos celebrar a ceia, que é um dos maiores símbolos, não é da morte, da ressurreição de Cristo. Pelo que eu vejo, a orquestra está bonita, o coral está bonito, deve ter algum cântico acerca da Páscoa. Eu nem vou precisar me estender em nada disso, até porque aqueles que já estão aqui conosco por mais tempo, 1 ano, 2 anos, estamos estudando a Bíblia toda, e a gente sabe que algum assunto que a gente não toca num capítulo como esse, a gente vai tocar nele num próximo capítulo, em seguida isso também. Então, nós temos aqui algumas coisas simples, tá? Vamos estabelecer uma questão apenas. Tudo o que está na Bíblia, principalmente o que está no Novo Testamento, é para todas as pessoas indistintamente, homens e mulheres, tudo, indistintamente. Quando precisa fazer uma distinção entre homens e mulheres na Bíblia, é porque está acontecendo algum tipo de desequilíbrio. Jamais seria discriminatório. Porque se fosse para ser discriminatório, tinha aquilo que os homens hoje inventaram, a Bíblia da mulher e a Bíblia do homem. E a Bíblia não é da mulher e não é do homem. E Deus não fez Bíblia para a mulher e nem Bíblia para o homem. Deus fez o coração dele se revelar na Bíblia para todas as pessoas indistintamente. É muita coisa, 31.104 versículos para todos. Alguns versículos, às vezes, para botar uma chicotadazinha nos homens daquela época, daquele tempo, que serve também para a gente e para aqueles que estão enquadrados naquele tipo de conduta. E alguns versículos para as mulheres. Tinha que ser assim, porque a raça humana, metade são mulheres e metade são homens.
há chicote para os homens, há chicote para as mulheres. E se você for olhar na Bíblia, tem mais admoestação para homens do que para mulheres. Impressionante que a nossa sociedade, ela tem esse problema de ser uma sociedade um pouco mais masculina, machista e tal, e as mulheres de serem desprezadas em algum sentido. E é exatamente nisso que o cristianismo se revela do modo mais sublime possível. O cristianismo veio para dizer que as sociedades antigas, inclusive refletindo nas igrejas cristãs antigas, que consideravam mulher como objeto, mulher como subproduto da criação, mulher como inferior aos homens, isso não subsiste na mente de Deus, no coração de Deus, e não deve subsistir na igreja do Senhor Jesus, de jeito nenhum. Todos são iguais, semelhantes a eles. Se são iguais, semelhantes uns aos outros, perante Deus, também não deve existir movimentos que façam com que homens subjuguem mulheres e mulheres queiram se insurgir contra aquilo que é natural, a convivência pacífica dentro da família e dentro da igreja. Quem quiser provocar desajustes e desequilíbrio dentro da igreja, não vai ter apoio em Deus, não deve ter apoio na comunidade e nem terá apoio aqui na Bíblia Sagrada. Exatamente isso era o que acontecia na devassa cidade de Éfeso, onde a igreja estava começando, e o apóstolo Paulo disse: quando eu tinha que ir embora para Macedônia, eu te deixei, Timóteo, na igreja em Éfeso, para você colocar em ordem, corrigir distorções, ensinar a igreja cristã de que ela não é cópia do que existe na cidade e no mundo, mas ao invés de ela ser um reflexo da sociedade, que ela seja um farol para a sociedade e corrija distorções que existem na sociedade. Então, por isso, vocês já imaginam o que é que nos espera aqui. Vamos então, é tão bom esse capítulo, que é tão fácil. Vamos tratar do primeiro assunto, verso 1 a 4. Vamos de novo, quase que eu não preciso falar, a Bíblia é autoexplicativa. Pegue aí a sua Bíblia, o verso de número 1, olha o que diz: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Antes de quê? Antes de tudo. Primeiramente, o que o apóstolo está dizendo é que, antes de qualquer ato, de qualquer gesto, a primazia para um homem ou para uma mulher de Deus é oração, orar. Qualquer coisa que se faça antes da oração pode ter desvios, danos, que depois a gente vai se arrepender e dizer: se eu tivesse orado, teria sido diferente. E se você sabe que a oração é tão importante, e se você sabe que você pode economizar tempo e pode evitar erros orando, então diga comigo: antes de tudo, eu sou exortado a orar. Isso não é imposição religiosa. Se você precisasse chamar um coach, alguém para dizer para você, ensinar como é que você pode ter sucesso e boas decisões em tudo, ele poderia dizer para você 10, 20 coisas, você pagar R$1.000 por uma inscrição. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que não passa, não volta vazia, ela diz: melhor conselho, antes de tudo, ore. Como você ora? O tipo de oração que for necessário, o tipo de oração que você quiser. E se você quiser saber se existe alguns tipos de oração que não mudam muita coisa, a Bíblia diz, você pode orar suplicando,
você pode orar orando, você pode orar intercedendo e você pode orar dando ações de graça. Escolha o assunto que você quiser, cabe na oração e tem que ser antes de tudo. Você sabe aquela história daquela criança que viralizou aí, que o pai ou a mãe, não sei quem é, eu nem sei a história correta, vai para cima daquela criança e ela diz assim: respira, calma, respira. Deus está dizendo, a Bíblia está dizendo, calma, respira, vive, ora. Depois disso, há um homem de Deus que disse: nada sem oração e nada antes da oração. Os homens de experiência e mulheres de experiência de Deus dizem, quando um homem, que eu não lembro bem agora qual é, para não errar, mas um grande homem de Deus diz: quando eu estou sem preocupação e desocupado, eu oro 1 hora. Quando eu estou muito ocupado e para fazer muita decisão, eu oro 2 horas. Porque quando eu estou muito ocupado e preciso fazer muitas decisões, o tempo que eu emprego na oração economiza o meu trabalho. Isso não valeria para 2 horas ou para 1 hora só, porque você pode ser que você diga, mas eu não oro, porque você tem a ideia de que orar é ficar de joelho só. Orar é só estar na igreja. E oração, a Bíblia diz, ore em todo o tempo. Oração é uma coisa que se faz em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Existe um grande homem de Deus, eu acho que o nome dele era C.T. Studd, eu admirava muito, ele era um atleta de alta performance, era um pastor também. E ele, em contraposição àqueles que diziam que oravam 2 horas, 3 horas, só para dizer, não para brigar com quem ora muito, continue orando e ore mais, mas para mostrar que ninguém se exclui porque não tem muito tempo para orar, ou não fica muito tempo ajoelhado para orar, ele cunhou a seguinte frase, ele disse: eu nunca orei mais de 5 minutos. Todo mundo diz, que isso, pastor? Você? Ele disse, mas eu nunca passei 5 minutos na vida sem orar. Resolva o problema contigo. Escolha como é que é. Antes de tudo, exorto, rogo, admoesto, que use a prática da oração. Esses são os modelos da oração. Súplica é quando intensamente você está focado no assunto. Oração é quando você quer jogar conversa no tesouro de Deus, conversando com Ele. Até quando não tem assunto, ore. Intercessão é quando você precisa orar pelos outros e tem tanta gente precisando de oração. Ou seja, motivo para você orar tem demais. E ação de graça estou de boa com a vida, só agradecer. Uma das melhores orações, porque você sabe que o que mais interrompe resposta de oração é esquecimento e ingratidão de quem recebe resposta de oração e só sabe pedir. Tem o dom de sanguessuga, me dá para Deus, e quando recebe, não se lembra mais de agradecer. Aí vai ficando engarrafado o canal de relacionamento com Deus, e Deus respondeu, está tudo ali, você não lembrou de agradecer e dizer, Deus, eu não me esqueço dos teus benefícios, eu te bendigo por isso. Deixa o canal aberto para as bênçãos fluírem diretamente, não deixa ele entupido por falta de gratidão. Porque quando Deus responde a oração, Ele não quer fazer gente rude, ingrata, gente que não é grata com o pai, gente que não é grata com a mãe, gente que não é grata por nada, não sabe agradecer para nada. Deus não gosta dessas pessoas. A gratidão é uma virtude. E Deus espera que a gente exerça, inclusive com Ele. Foi por isso que Ele disse, 10 leprosos chegaram e pediram. Ele nem perguntou de onde era, não pediu cartão de membro, de nada. Ele curou a todos. Passou um pouquinho de tempo, um veio e agradeceu a Ele. E veio agradecer, Jesus perguntou assim, me diz uma coisa,
eu não curei 10, eu não fiz um milagre para 10. E aquele disse, foi 10. Ele disse, cadê os outros 9? Já era. Me dá e tchau, babau. Vou continuar sendo a mesma coisa. E Jesus disse que aquele que veio agradecer nem era de Israel. O que equivaleria a dizer, nem era crente, nem era da Assembleia de Deus. Os que não são crentes são mais gratos quando recebem o milagre. O crente vive num tal de comum com Jesus que diz assim, eu só te peço, quando você me dá, eu boto no bolso, vou embora, te vira. Você é Deus, você não precisa de gratidão. E aí a gente impede que bênção de Deus chegue e atrasa bênção de Deus. Se você quiser, aproveite para agradecer a Deus por tudo. Faça como o Salmo 103. Ei, minha alma, bendiz ao Senhor. Ei, minha alma, não te esqueças de nenhuma só dos benefícios, de nenhuma só das respostas, de nada. Limpa o caminho, limpa o trilho, porque tem muita bênção no céu, com o teu nome, o meu nome, mas o caminho está obstruído pela sua ingratidão. Então, não tem por que não orar. Fechado? O primeiro tópico já foi, vamos para o segundo. Agora, por que nós devemos orar? Mas o primeiro tópico diz uma coisa interessante. Verso 2, você tem aí, dá uma lida para mim. Isso é muito fora do comum, é muito bom. Ore por todos os seres humanos, tá? Homens aqui, é porque até na língua portuguesa você sabe que quando tem 2 gêneros, que envolve homens e mulheres, a recomendação é que use o gênero masculino. Isso é hábito, tá bom? Não é, por todos os seres humanos, ore por todos. Agora, estava havendo um problema em Éfeso, que precisava ser corrigido, lembrado, estava sendo esquecido. Paulo então diz, se é para orar por todas as pessoas, orem também em favor dos reis, orem também em favor das autoridades, ore também em favor dos que estão investidos de autoridade, para que vocês vivam vida tranquila e mansa, com toda a retidão e todo o respeito. Caramba, que silêncio eloquente. Vocês já perceberam que a gente diz, eu oro por todo mundo, mas se não for do meu partido a autoridade, eu não oro, eu jogo praga. Vocês já perceberam que metade dos cristãos, e provavelmente metade de nós que aqui está, quando um presidente é eleito, ou um governador, ou um prefeito, a gente começa a não orar, ou a jogar praga, para durante 4 anos, o país desandar, o Estado entrar em colapso, a cidade ficar totalmente destruída, para que daqui a 4 anos o nosso candidato ganhe. E durante 4 anos nós nos damos a licença de politizar a oração e desrespeitar Deus e desrespeitar a Bíblia. E não orar pela autoridade constituída. E não orar por aqueles que eu não gosto. E o Senhor Jesus foi tão cirúrgico que Ele disse, ame a todos e orem até pelos que vos perseguem. Se há uma coisa importante para a gente fazer, quanto mais você acha que não gosta, que não engole, exercite-se na oração, senão você é pior do que essa pessoa. Porque você diz que tem o coração de Deus, a mente de Deus, você tem um recurso divino capaz de abençoar o teu coração para você não viver amargurado a vida toda, preso a um ódio, a uma raiva de uma pessoa. Você não cuida nem de você. E você tem um remédio chamado oração,
que você pode abençoar você, orando e abençoando as pessoas, e você pode até influenciar essa pessoa a que ela seja salva. A que, se é verdade que ela é aquilo que você pensa, que ela tenha oportunidade de bênção e de misericórdia como você. Ou você quer matar todo mundo que você não gosta, ou você quer ver salvo. Então a Bíblia diz, as autoridades. Eu sei que é complexo. Nós estamos num ano de eleição, inclusive. A pergunta que você tem que fazer é, se você quer se reduzir a um cidadão cujos instrumentos são só instrumentos humanos, igual a qualquer outro, continue. Se você serve a Jesus e alguma coisa mudou na sua vida, e você sabe que você tem alguma coisa a mais para lhe abençoar, para mesmo no mundo de caos você viver um pouquinho de céu, para mesmo percebendo que outras pessoas têm as suas dificuldades de ser aceito por você, e você pode abençoar, seja essa pessoa. E utilize a oração. Não faz mal para ti, faz bem para ti, faz bem para os outros, e principalmente para quem, de algum modo, você está alimentando ódio, está alimentando contenda, porque você está estragando a sua própria vida. E a Bíblia diz, ore por todos. Não se esqueça das autoridades constituídas, porque elas são constituídas para o seu bem, não são perfeitas, mas elas são importantes. Elas são tão importantes que você gostaria que quem estivesse lá fosse alguém que você gosta. Você não quer que desapareça a autoridade, senão o mundo vira um caos. E a condição para que nós que servimos a Deus vivamos melhor é que a sociedade tenha um pouco de ordem, um pouco de disciplina. Senão quem manda é a barbaridade, a atrocidade. Imagine, nós estamos aqui e daqui a pouco alguém que não gosta da gente entra aqui nesse templo com metralhadora e mata todo mundo. E nós viemos aqui, nós estamos aqui tranquilos. Por que nós estamos tranquilos? Porque existe autoridade. Começando pela autoridade de Deus que nos protege. Mas provavelmente nós não estaríamos aqui se fosse só pela autoridade de Deus. Se fosse só pela autoridade de Deus, nós estaríamos escondidos aí, com a igreja subterrânea, para ninguém nos ver. Como existe em todos os países onde as autoridades perseguem, onde não há nenhuma segurança, e a gente vê em outros continentes, África, Ásia, se matando cristão, só porque ele está cultuando a Deus. A gente vem de peito aberto. Somos os mais livres de todos os homens, porque quem faz o bem não tem medo da autoridade. Nós temos até um problema conosco, que não sei quando é que vai ser resolvido. Há poucos dias nós tivemos uma situação em Belém que eu nunca tinha vivido. A gente olhava Rio, São Paulo, outros lugares assim, e olha que nós conhecemos um pouco disso. E um dia desse, nós tínhamos um grupo de igrejas num lugar. E houve uma dificuldade lá nesse lugar. Nós precisamos substituir o pastor daquela igreja. E quem dizia se dominar naquele lugar, mandou ameaças para a gente. Na verdade, um irmão que estava dentro da igreja disse assim, vou te dizer que olha que vocês vão ver, porque vocês vão ter que pagar a taxa do crime dentro da igreja. Mas nós cumprimos a missão, colocamos o próprio pastor, as ameaças começaram a vir. Eu me reuni, eu conversei com os irmãos disseram, pastor, não vá lá não. Eu digo, eu vou. Eu não conheço um lugar em Belém do Pará onde eu não vá. E eu vou só. Quando muito eu vou com minha velhinha aqui. Não existe um lugar. Não existe um onde eu vou. Não, pastor, não vá. Deixe isso com a gente, deixe isso para colar, deixe isso for.
Ei, amigos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu moro numa área vermelha. Eu moro no Distrito Industrial em Ananindeua, num sítio da igreja. Não tem um segurança. Entro e saio, tomo café em qualquer lugar. Minha esposa dirige. Vem para o ensaio na igreja, chega 2 da madrugada sozinho. Eu também dirijo. Meu carro não é peliculado. E nem é blindado. Eu ando, eu vou. Se um dia alguém disser que vai me matar porque eu sou pastor, paciência, eu vou morrer. E tomara que eu morra como pastor, não como um bandido. E não como nada contra ninguém. Aí por aí. E sabe, quem manda nesses lugares? Um dia desse, eu encontrei com uma pessoa dessa. Ele disse assim: pastor, parabéns pelo trabalho que a sua igreja faz. O senhor sabe que qualquer pessoa que desliza no comportamento aqui, a gente liquida. Só existe um lugar para onde a gente libera pessoas que são filiadas a gente. É para ser crente e para ir para a igreja. Olha isso. E a pessoa disse assim: mas tem uma coisa, quando alguém, um jovem, diz assim: eu agora me tornei um crente, eu vou para a igreja. A gente chama ele e diz assim: ó, tu vai para a igreja, tu ser crente e anda direito, porque se tu vacilar de lá, o único lugar a gente te pega. É até esquisito isso. Mas para vocês verem o que é o senso de autoridade. De tal modo que já escreveram até livro dizendo que nós temos parceria com bandidagem. Nós não temos. Nós temos senso de respeito e senso de autoridade. E quem não ora e quem fala mal da autoridade não sabe o que é viver na África, viver nos países onde vive guerra. Você não sabe o que é isso. Onde não há autoridade, onde você não tem nem sequer para onde ligar. E às vezes a polícia chega tarde, você esculhamba com a polícia, mas pelo menos ela chega, pelo menos tem polícia, pelo menos tem onde você ir. Tem lugar onde não tem, nem onde você procurar nada. Vamos orar pelas autoridades. Na paz do Brasil, na prosperidade do Brasil, nós teremos. Na prosperidade do Pará, nós teremos. Na prosperidade de Belém, nós teremos. Individualmente, pode ter sua preferência. Manifeste no dia do voto. Eleito, ore. Abençoe. Respeite a autoridade. Porque quem vai contra a autoridade, não contra a pessoa, finda contra Deus. Vamos lá então? Aí está, nós já falamos sobre isso, né? Orem. A pergunta que eu faço para você, ao final, é isso. Não fique olhando para cá, para baixo. A pergunta que você tem que fazer é essa: vem cá, se essa autoridade depender de uma oraçãozinha para que o Espírito de Deus toque no coração dele, para que ele melhore, para que ele mude, ou para que ele seja salvo, Deus pode contar contigo? Ou não? Você vai deixar a pessoa ir para o inferno? Porque sua oração pode muito nos seus efeitos. A Bíblia diz: orem para que todos sejam salvos. Eu acho isso muito bonito. Acho isso muito espetacular, por 2 razões. Primeira razão: nós que somos salvos em Cristo, a gente vive pensando que nós somos um grupeto pequeno, que nós somos excluídos, que nós somos uma minoria, que nós vamos para o céu escondido e que nós vamos para o céu fugindo daqui. E toda vez que a gente fala sobre o céu, a Bíblia diz: uma grande multidão, ninguém podia enumerar, de toda raça, tribulação, tantos como a areia da praia, tantos como estrela do céu. E a gente continua com a mentalidade mesquinha de que nós somos minoria, de que quem está ao nosso lado é menor do que quem está no mundo. E a Bíblia diz: maior é o que está com vocês do que o que está no mundo. Como que está dizendo? Ei, celebrem, levantem-se. Não existe jeito de vocês perderem. Não existe jeito de vocês serem contaminados pelo mundo a ponto disso.
O maior perigo é se vocês orarem, as pessoas serem influenciadas por vocês. Jesus disse, o reino do céu é semelhante ao fermento. Está aí a massa imensa de pão para fazer, e um fermentozinho coloca na massa, e a massa toda é fermentada, levedada, cresce o fermento, você. Ei, seja sal da terra e luz do mundo. Está aí carne, proteína, tudo que está aí. Você bota mais sal no arroz do que arroz no sal? Um pouquinho para você fazer. É isso que somos. Nós temos mentalidade de perdedores. O mundo jaz no maligno. O mundo está perdido. Mas preguem o evangelho a toda criatura, porque quem crê será salvo. Quem não crê, continua condenado. Não há pregação para condenar, há pregação para salvar. Ei, a vontade de Deus é o quê? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se é verdade isso, ainda que você não consiga falar para a pessoa, a potência que você tem para aquela pessoa ser salvo é a oração. Ore, ore, ore. Se você vê uma pessoa causando dano e tal, você quer ver essa pessoa salva, começa a orar por ela, bota no caderno. Começa a orar, salva, salva, salva. Ainda que você esteja rigindo o dente, salva, salva Jesus, salva, salva. Depois você vai ficar com raiva de Jesus, porque ele salvou a pessoa. Foi isso que Jonas fez. Deus disse aqui, Jonas, vou te dar o maior prazer do mundo. Vou te constituir como um profeta. Vai para a cidade de Nínive e abre tua boca e fala lá umas palavras que tu não gosta, mas fala e deixa comigo. Jonas disse, eu já sei. Eu não gosto de Nínive, eu sou caprichado, eu acho que eu tenho o direito de não gostar, eu não vou. Porque se eu for lá e eu falar, eles vão se arrepender. E tu vais perdoar e tu vais salvar. Eu não quero, eu quero mandar, eu quero botar gente no inferno. Você está agindo do mesmo jeito. Eu posso estar agindo do mesmo jeito. Toda vez eu tenho que fazer uma decisão. De alguém que faz muito mal para mim, eu vou ter que orar. A gente logo lembra, não lembra de quem fez bem. A gente já começa, quando ajoelha para orar, já começa pensando em quem está perseguindo. E a decisão vem, oro ou não? Oro. Passa por sobre, ore logo. Todos os homens precisam ser salvos. Eu sempre orei. Talvez eu não sei, eu estou ficando velho. Sou novo, estou velho. Mas eu fui pastor, há 45 anos eu sou pastor. Eu fui pastor em igrejas onde ninguém sabia ler. Foi onde eu comecei. Ninguém tinha carteira assinada. Mas eu tive o privilégio de estudar um pouquinho e eu comecei a orar. Eu digo, um dia eu vou ser pastor. E um dia eu quero ser pastor numa igreja onde se sentem professores também, onde se sentem funcionários da limpeza pública, os homens mais simples, onde se sentem juízes, onde se sentem desembargadores, onde se sentem prefeitos, onde se sentem deputados, onde se sentem senadores. Eu oro, talvez eu não sei se vou ter tempo, mas eu continuo com fé, para ver um dia sentado aqui na igreja, presidente da República. E se eu não conseguir que fique sentado aqui, mas que eu veja no céu, eu vou ajudar a ir para o céu. O céu não é lugar só de gente pé rapado. O céu é lugar de gente importante também, goste eu ou não goste. Essa história de dizer que no céu não tem gente que não é do meu partido. Essa história de dizer que não tem gente de direita e de esquerda. O céu é para todos. E se não quiserem ir, não sigam. Mas não por minha culpa. Eu não levarei a culpa de dizer quem vai ou quem não vai. Jesus morreu por... Que poder a oração tem para a salvação das pessoas? Pelo menos para a salvação, ore a Deus. Vamos então terminar.
eu vou convidar a Rebeca para a gente terminar. Eu falei sobre a autoridade da oração, um só mediador, nossa missão de testemunhar e de pregar. Eu já falei no começo, quando eu li os versos da Bíblia, que eu disse assim: isso é agradável a Deus. O que é agradável a Deus? Que a gente ore, que ore por todos e que orem pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos, que incluamos as autoridades, ainda que não gostemos. É agradável a Deus. Por quê? Porque não quer que ninguém se perca. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, testemunho que se deve dar em todo o tempo oportuno, e eu devo dar. A melhor coisa que existe no mundo, escute isso, tem hora que me dá vontade, tem hora que a palavra vem na mente, vem na boca, para eu escrachar uma pessoa. Não mexa com a dignidade das pessoas, respeita outra pessoa. Ainda que não seja como você, no seu julgamento, um ser humano é um ser humano. Não fira a moral de um homem, de uma mulher. Ele é pai de família. Ele é um ser humano que vai viver para frente. Quem é você para julgar aquela pessoa e achar que você pode chamar ela daquilo que nem você sabe o que é? Respeite. Essa pessoa precisa de você um dia. Essa pessoa vai precisar um dia de ser salva. Essa pessoa vai precisar um dia vir à igreja e não vem, não senta do teu lado, você está fechando portas. No meu caso, toda vez que eu venho assim, eu digo: meu Deus do céu, e se essa pessoa precisar ser salva? E se for na igreja e me ver pregando, o que é que ele vai fazer? Ele vai embora, e ele tem razão de ir embora. Ele não vai sentar perto de mim. A vontade que eu tenho de esmagar, meu coração engole, e eu digo: não. A salvação, orar por ela, pensar na salvação é mais importante do que o meu pequeno ódio. E é por isso que eu chamei a Rebeca aqui. Coloca de novo aí, eu vou acabar a minha parte, a Rebeca vai me ajudar numa, que no verso de número 8, a Bíblia diz, se você tiver aí, ó, o verso de número 8, porque eu vou deixar uma espinha para a Rebeca aqui, porque eu não gosto de falar muito no lugar das mulheres, quando tem mulheres que podem falar por si. E elas são tão importantes quanto eu. Nessa igreja, por exemplo, uma pleiade de mulheres. As mulheres todas merecem o maior respeito. Eu acho até um desrespeito. Só homem ficar falando, tratando, decidindo sobre as mulheres, como se elas fossem subprodutos. Vocês já viram, nós temos congresso de mulheres. Tem igreja onde congresso de mulher, no púlpito só tem macho. Pregador é homem, o cantor é homem, tudo. Aqui, congresso de mulheres, eu nem sento no púlpito, eu nem chego lá. Elas são chamadas, abençoadas, elas conseguem, são o que são. Mas olha o que diz aqui, ó, o verso 8. Só para você, comigo, eu terminar fazendo uma conclusão boa. O verso número 8, do capítulo 2. Vamos lá. Diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, homens, né? Levantando as mãos, santas e sem ira e sem animosidade. Quero que todos os varões orem em todo lugar. Mãos santas, sem ira e sem animosidade. Sabe o que é que a igreja discute? As pessoas perguntam: pastor, tem que orar com mão levantada? Tem que orar sentado? Tem que orar deitado? Tem que orar dormindo? O importante aqui é que a Bíblia não é mão levantada. É a mão limpa, sem ira e sem animosidade. Você pode estar com as mãos físicas baixas e as mãos da paz, da graça levantada sempre. E por isso que a Bíblia mete a espada na gente. Ore pela autoridade. Como é que você só tem animosidade contra a autoridade? Só tem ira. Só tem briga, animosidade para fazer. Dividir os irmãos, a sociedade, a família, pelo seu próprio interesse. Como é que você vai orar? E no verso 9, está escrito assim, ó. Anote no verso 9.
Da mesma sorte as mulheres. Da mesma sorte quer dizer o quê? Igualmente. Sem nenhuma discriminação. Sem nenhuma diferença. As mulheres. Se você pegar a sua Bíblia, se for de página e virar, se for aí, você pode olhar no capítulo 3, nós vamos ver, no verso de número 11, quando fala de líderes. No verso de número 11, diz assim: da mesma sorte quanto a mulheres. Está fazendo aqui: quem deseja o episcopado, convie que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, da mesma sorte as mulheres. Convém que o diácono seja irrepreensível, da mesma sorte as mulheres. Esse problema não existe para Jesus. Jesus não tratou disso em nenhum momento. Esse problema existe para o judeu, para algumas igrejas, onde homens querem pisar nas mulheres, ou mulheres querem subverter a ordem. Para Jesus, nunca. E na igreja, esse problema não deve existir. É o lugar onde elas se sentem e devem se sentir como de fato são. Louvado seja Deus pela vida da igreja. E se você disser assim: pastor, mas isso é uma briga eterna. Joel, capítulo 2, verso 28. Joel profetizou 800 anos antes de Cristo. Nós estamos no ano de 2026. Então, Joel profetizou há 2.826 anos da nossa época. E Deus disse para ele, Joel resolveu. Eu não sei como é que a igreja continua brigando com isso. Joel disse assim: e será, diz o Senhor dos exércitos, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha Deus falando lá do começo. Homens e mulheres profetizarão. Como é que nós inventamos esse problema de casta na igreja e na mente de Deus? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. Para todo mundo, característica igual para todo mundo. Atenção, naquele tempo tinha escravos. O Espírito disse assim: até sobre os meus servos. Aí todo mundo disse: então escravo vale mais do que a escrava. Não, e minhas servas eu derramarei do meu espírito e profetizarão. Na mente de Deus, na mente de Jesus, Jesus nunca tratou isso porque ele nunca considerou. O problema é de sociedades e de pessoas que criam problemas entre pessoas. Eu convidei a Rebeca, disse para ela: vem cá, meu amor, não é medo de falar, é um tom de respeito. Eu podia convidar a irmã Esté, que está aqui, não teria receio, a irmã Honorata, vocês mulheres, para vir aqui e para dizer sobre aquilo que vocês leram. A mulher, fique calada, aprenda em silêncio, não fale, jamais, na igreja com os homens. O que é que você tem para dizer para a gente sobre isso? Bem, amados irmãos, a paz do Senhor. Pastor Samuel. E depois não me bate com cabo de vassoura. Bem, ele já explanou bastante, né? Quando a gente olha a palavra, uma das coisas que a gente aprende cedo, estudando a palavra, é olhar todo o conselho da palavra. Então, se a gente pegar um verso isolado e não olhar o contexto imediato ou o contexto do todo, a gente poderá cometer deslizes. Deixa eu fazer um paralelo aqui. A gente vê na palavra, na Bíblia, escrito assim: o homem que pecar certamente morrerá. O pecador olha para aquilo e fala: então não tem mais jeito para mim. No entanto, em outro local você vai encontrar aquele texto abençoado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele preparou um escape. Então, se eu olhar esse texto, essa palavra de Paulo em 1 Timóteo 2, ela também está contida em Coríntios, no contexto de ordem no culto.
onde Deus, lá também Paulo fala que a mulher esteja em silêncio. Mas ele fala também que o profeta, na hora certa, fica em silêncio. Ele fala que quem vai proferir línguas também fique em silêncio, porque ele está tratando, por exemplo, naquele local específico em que ele falou essa palavra, ele está falando da ordem no culto. Também em Coríntios 11 ele fala, a mulher profetiza com a cabeça coberta. Ou ela é para ela falar, ou é para ela não falar. Estão entendendo, irmãos? Então, se a gente pegar e não olhar o todo e entender o que Paulo está tratando de ordem, ele poderá estar tratando de uma circunstância, de uma situação específica. Além disso, claro, nós vemos também em 1 Coríntios, que a gente já estudou recente, que o Espírito Santo distribui os dons segundo apraz a Ele. Não apraz a nós, a homens, a mulheres, a culturas, mas segundo a necessidade e o mover do Pai. Ele adorna homens e Ele adorna mulheres e usa essas pessoas para o engrandecimento do reino. Então, nos faz bem a gente observar a necessidade, como o pastor Samuel também explanou em outras áreas, e nesta também, da ordem. Certamente alguma coisa estava fora do lugar, tanto em Corinto, quanto em Éfeso, né? Timóteo estava pastoreando Éfeso, que era uma igreja que antes de ser pastorizada, olha só, antes de ser pastoreada por Timóteo, fora pastoreada por Priscila, o nome dela quase sempre aparece primeiro, e Áquila. E depois, Priscila e Áquila, depois de terem ido para outro local, voltaram para Éfeso e foram pastoreados por Timóteo. O que isso fala? Uma igreja que tinha sido, e olha que Priscila, ela foi usada em Atos 18, agora que me veio à memória, para discipular e ensinar Apolo, que era um grande homem de Deus. A gente vê sim a mulher ensinando, a gente vê sim a mulher profetizando, a gente vê sim a mulher liderando. Romanos 16 elenca uma lista grande de homens e mulheres que trabalharam ao lado do apóstolo Paulo. Então, quando a gente olha todo o conselho, sobretudo aquilo que a gente vê através do profeta Joel, que foi replicado por Pedro em Atos, sobre o derramado do seu Espírito, e quando a gente vê o comportamento de Cristo Jesus, o que a gente vê Jesus falando sobre isso? Nada. Qual a importância que Jesus deu para isso? Então, quando a gente olha todo o conselho, na verdade me vem à memória que ao ressuscitar ele apareceu para Maria Madalena e falou, agora ide a todos os discípulos anunciai que eu estou vivo. Glória a Deus. Tá. Não somos salvos porque somos homens ou porque somos mulheres. Há homens que serão salvos, há homens que não serão salvos. Há mulheres que serão salvas, há mulheres que não serão salvas. Não somos pastores porque somos machos do sexo masculino. Não são todos os machos que são pastores. É quem Deus escolhe. Não deixamos de ser pastor porque é mulher. É Deus que escolhe. E ai do homem, ai da igreja, da organização, que diz assim, ainda que Deus escolha, eu não quero, porque eu não gosto. Não gosto de ser mulher ou de não ser mulher. E as mulheres são felizes ao lado de homens que eles amam muito e gostam de admirar e de respeitar o marido, o esposo que tem quando ela é amada. Quando ela é pisoteada, nem que a Bíblia diga que ela obedeça, ela consegue, porque ela está viva, ela esperneia. Somos juntos, um só, homem e mulheres. Ele está vivo, isto é agradável a Deus, que quer que todos sejam salvos, e há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se deu na cruz do Calvário, para nos resgatar. E hoje nós celebramos a sua ressurreição. Ele está vivo. E aqui está a igreja do Senhor Jesus.
E se a gente fizer uma votação aqui sobre homens e mulheres, quem ganha vai ser as mulheres, porque na igreja tem mais mulheres do que homens. Se quiser ser justo, é só dar o voto para cada mulher. Na igreja tem 53% de mulheres. Elas creem ainda mais do que os homens, até no voto elas ganhariam. Ainda bem que elas não fazem isso para mandar em Jesus e mandar na igreja. Se fizesse, alguém tinha que escrever para ela: fica calada, não é para isso, deixa de fazer isso. Foi o que Paulo fez, porque tinha exagero. Santo Deus, nos guarda no teu amor, que nenhuma questão nos seja tão importante que ameace a unidade da tua igreja, do teu povo. Que não coloquemos acima de ti, da tua palavra, nada, nem partido, nem eleição, nem conceito teológico, nem princípio, Senhor. Porque tu habitas onde há unidade, compreensão, tu és o Deus que a tua palavra diz: bom e agradável é que os irmãos, homens e mulheres, vivam em união. Faz isso na família. Abençoe esse marido, ó Deus, para que ele possa honrar mais, valorizar mais, amar sua esposa. Abençoe essa esposa, para que possa, Senhor, admirar também e honrar seu esposo. Guarda-nos, ó Deus, no amor de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Parabéns.